anos, né, dependendo do cargo aí a ser eleito, mas o ambiente de trabalho ele fica um pouco mais fervoroso nessa época. Por quê? Porque são diversas cabeças, diversas opiniões, e ali de vez em quando vem um assunto, por que tu não vota em fulaninho, por que tu não vota no candidato A, B ou C, fulaninho fez isso, fulaninho fez aquilo, e aí, se naquele ambiente não tiver realmente uma sabedoria, o bom senso, como você colocou, acaba gerando confusão, muita discussão, e deixa o ambiente disperso, né, Dilza? É para trabalhar e não discutir política. A gente convidou aqui a Dilza Mello, ela é consultora em gestão de pessoas, tá? É uma especialista no assunto para falar com a gente, no assunto empresa, tá? Dilza, bem-vinda, bom dia mais uma vez para você. Tem como organizar um ambiente de trabalho conversando sobre política? Bom dia, Ana. Bom dia, Renata, e a todos que nos ouvem aí através da Rádio Cidade. É uma alegria estar aqui com vocês para a gente falar sobre um tema, né, que hoje está presente em tudo, né? Todos os ambientes hoje estão sendo marcados, né, por essa polêmica política, pelo momento que o país se encontra, né? Não tem como ficarmos indiferentes. Porém, tem como sim ter uma prática saudável, principalmente no ambiente de trabalho, que é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, né? Então, uma coisa que quando você me convidou, já comecei a pensar, né, e também fazer algumas pesquisas em relação ao tema, e algo que me chamou muito a atenção e que eu acho que é válido em relação a qualquer assunto, não só sobre a política, é a vivência do respeito à diversidade. Né? Hoje em dia, nós estamos com uma cultura muito forte, né, que precisa ser colocada dentro das empresas, que é a vivência dessa questão da diversidade e inclusão. Diversidade o tempo inteiro está presente, né? Aqui entre eu e você existe uma diversidade enorme, né? De origem, de família, de classe social, de uma série de coisas que nos faz o quê? Diferentes uma da outra. E por que somos diferentes? Isso vai virar polêmica? Muito pelo contrário, né? As diferenças elas devem nos unir, ser ponte entre nós. Então, no ambiente de trabalho, é importante sim você ter o seu ponto de vista, mas fazer disso algo saudável e não partir para o confronto, não é? As empresas também geralmente têm o seu código de conduta. Respeitar esse código de conduta, isso é vital para a sua manutenção no ambiente de trabalho. A empresa pode proibir essa discussão ou não? Pode deixar à vontade a partir do momento que exista aí o respeito? O ideal é que haja, como você bem começou, né? O bom senso, ele não faz mal a ninguém, né? Nunca haverá um excesso disso, ele é super bem-vindo. Então, a empresa, o ideal é que o RH, ele oriente, se percebe que tem, né, uma polêmica e isso está interferindo até mesmo na produção do colaborador, né? Porque você parar de fazer suas atividades para entrar numa discussão que a gente sabe que não vai ser algo breve, né? Vai demandar tempo aí entre as partes para que se chegue num consenso, e esse consenso não vai chegar nesse momento porque há uma verdadeira polarização, né? Então é preciso que haja realmente um respeito, né? Entender que a minha opinião ela é diferente da do outro e tudo bem, né? Isso deve ser respeitado, isso deve ser levado em conta e cada um vai ter o seu ponto de vista, cada um tem motivos para acreditar nisso ou naquilo, né? E isso deve ser um ponto de partida para uma saúde no nosso relacionamento. Então a empresa ela pode orientar, né? Se existe um excesso, ela deve até mesmo, né, interferir para quê? Para que esse respeito ele aconteça de maneira até mesmo imposta, se for o caso, né? Porque se chegou a atrapalhar o trabalho, isso precisa acontecer essa intervenção para que não haja ingerências, né, desligamentos da empresa, porque pode acontecer, né? Inclusive recentemente uma grande empresa da região precisou tomar essa iniciativa com um profissional da área de saúde mental, né? Onde ela expressou na sua rede social um apoio a um determinado partido e colocou a sua opinião pessoal, mas vinculado à empresa. Enquanto a empresa se coloca neutra no processo eleitoral, ela não pode, enquanto empresa, demonstrar o seu partido, né, o seu candidato, e a pessoa responsável pelos recrutamentos da empresa expôs na sua rede social pessoal a sua opinião. E o que aconteceu? Acarretou numa demissão dessa profissional. No caso, a partir do momento que eu tenho ali uma rede social, mas a rede social é minha. Tem que ter cuidado com isso também, né? A gente já falou sobre isso uma vez, não foi, Dilza? Não tem como você separar. Você ali é a empresa também, né? Exato. Quando a Ana fala comigo, né, é a Ana da Rádio Cidade, né? Quando eu vejo a Renata, é a Renata da Rádio Cidade. E assim são com todos os colaboradores que estão aqui. A gente traz a marca da empresa em nós, né? E nós somos uma marca também onde estamos e por onde passamos. Por onde passamos, nós deixamos o nosso sinal, né? A nossa digital. É o nosso cheiro, é a nossa maneira de falar,
a nossa maneira de pensar. Então, quando eu uso a minha rede social, ela vai com tudo isso junto. Então, se eu expresso a minha opinião, Ana da Rádio Cidade falou tal coisa. Então, você está muito ligado à marca a qual você está vinculado. Isso é inevitável, não é? E quando eu uso a minha rede social para falar, no caso que eu citei, em nome da própria empresa, aí está totalmente errado, né? Então, faltou ética, faltou maturidade, né? Faltou uma série de coisas, inclusive, nesse momento, faltando o trabalho para essa pessoa, né? Pois é, perdeu emprego, né? Pois é, perdeu o emprego. E assim, por quê? Para quê? Né? Em defesa do quê? Vale a pena, né, você gerar um desgaste, você se indispor com pessoas que estão ali, muitas vezes unidas com o seu propósito, né? Porque quando a gente está trabalhando em algo, nós unimos os nossos propósitos e nós temos um objetivo comum para ser alcançado. E aí, quando começa essa divergência, fica realmente indigesto o ambiente, né? Não se tem prazer de vir para esse ambiente trabalhar. E rapidinho, em relação ao empregador, não é? Que a gente sabe que todo mundo tem a sua visão política, de mercado, enfim, de apoiar candidato, como a gente colocou aqui, A, B ou C ou D. Esse empregador, ele pode impor também, não é, aos seus funcionários em quem votar ou não votar? Isso também é uma discussão no ambiente de trabalho ou não? Sim, é uma discussão e também uma realidade infeliz, né? Existem vários casos, já ouvi vários relatos e nos noticiários tem surgido isso, né, de vários empregadores com níveis de escolaridade ou níveis sociais e financeiros diferentes, mas existe sim uma opressão nesse sentido, né? Isso não é legal em nenhum aspecto, nem legal no sentido de lei, de legalidade, nem legal de ser confortável, né? Então não pode existir. O voto é livre, é uma decisão sua, consciente, particular, né? E você faz essa escolha de maneira livre. Ninguém pode chegar a impor isso. Mas o empregador, talvez por ignorância ou por desespero, sei lá o que é que o motiva, né? Ele chega e quer impor isso daí visando benefícios para ele próprio, né? Então, também no noticiário ontem eu vi um empresário de um determinado ramo ofertando um determinado valor para a equipe que votasse no candidato A ou B, né? E o público dele ali, os funcionários dele totalmente constrangidos, porque e agora o que é que eu faço? Né? Então, essa é uma situação de opressão e chega a ser até um crime, né? Então não é legal, não pode acontecer. Muito bem, Dilza, muito obrigada, viu, pelas suas orientações, sempre muito sensata em tudo que está passando para quem está em casa nos acompanhando, tanto por imagem como também pela Rádio Cidade. E só para a gente encerrar aqui, tá, Renata? A Dilza tá de blusa rosa e eu de blusa amarela. Acho que isso é um amarelo queimado, que se chama, né, mostarda. E aí, se eu fosse impor o meu gosto por essa cor para a Dilza, estaria totalmente constrangendo a Dilza, que hoje escolheu usar rosa. Então é isso. Eu posso dizer, Dilza, essa cor fica muito bonita em mim, experimenta, tenta, né, ver se você gosta, se não gosta, muito massa. E aí continuar essa amizade, um ambiente saudável, mas não impor que ela use amarelo, não é, e não rosa, porque eu achei bonito. Então, é isso que se torna um ambiente saudável e a conversa pode fluir. As pessoas dizem assim, a gente não pode falar sobre religião ou política, pelo contrário, a gente deve conversar sobre tudo, mas respeitando a opinião do outro. Dilza Mello, cadê aqui, gente? Consultora em gestão de pessoas. Renata. Isso mesmo, Ana. E Lucas aproveitou e inseriu o futebol também, né? Política, futebol e religião é um negócio complicado. Mas se a gente não conversar, minha gente, tudo se resolve na base do diálogo. Quando a gente não consegue conversar, o que é que acontecem? As guerras, né? Das mais devastadoras às pequenas guerras internas, né? Se é que vocês me entendem. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Tudo para que a gente tenha uma saúde mental legal, consiga trabalhar. Local de trabalho é para trabalhar, já está dizendo. Você vê aí o local mais adequado para falar sobre outros assuntos, tá? 9h40. Vamos seguindo aqui com Manhã Cidade. Deixa eu subir aqui. Olha, o assunto agora é educação, porque de acordo com o último acordo, foi ótimo, né? Em relação ao último acordo ortográfico, a utilização do hífen se tornou obrigatória em certas situações na construção do texto. Na coluna Tá Anotado de hoje, a professora e jornalista Flávia Tavares tira todas as dúvidas agora. Vamos conferir.